Cumprimento meus irmãos e meus amigos, e também aqueles que nos acompanham na internet, em suas casas, com a paz de Deus, que a presença do Espírito Santo possa também estar não só aqui conosco nesta noite, nesse estudo que iremos realizar, mas também com os nossos irmãos e amigos que estão em suas casas, que por certo nos acompanharão posteriormente também. Estamos com o projeto, não é projeto vírgula, isso aí é quarta-feira, né? O projeto é Bíblia Fácil. Aos domingos aqui, nossos encontros especiais, pontuais, que tem sido uma bênção, creio, não só para nós que já temos um certo conhecimento desses temas específicos, não só reforçando, né, aquilo que nós já sabemos, mas fortalecendo a nossa fé naquilo que uma vez lá atrás nós aprendemos e por certas vezes com o decorrer do tempo surgem dúvidas, surgem novas teorias, novos argumentos e muitas vezes nós precisamos fortalecer um pouco mais a nossa fé no que diz respeito a alguns temas específicos que nós estamos estudando aqui aos domingos. Então nós estamos aqui todos os domingos praticamente estudando o tema. Hoje será o 15º tema. Se puder colocar na tela, por gentileza. Nós vamos aqui apresentar o tema de hoje, mas antes nós queremos convidar aqueles que, por certo, é a primeira vez que esteja acompanhando aqui o nosso canal e não conhece nosso canal, mas eu convido que você se inscreva no nosso canal, que você não só se inscreva, mas que se isso fez bem para você, é uma bênção para a sua vida, que você também compartilhe, não só com seus familiares, mas com amigos e todos os contatos que você tiver possibilidade, porque assim você também será um canal de bênção para alcançar outras pessoas que muitas vezes precisam ouvir um tema como este, por exemplo, que será apresentado hoje. Você está funcionando aqui. Você pode passar, Davi, acho que passou, né? Agora ok. Antes de nós prosseguirmos aqui com o nosso tema de hoje, é bom nós fazermos uma breve recapitulação daquilo que nós aprendemos no estudo anterior. Nós aprendemos no estudo anterior sobre as leis na Bíblia, né? E nós aprendemos que Deus criou leis para que haja ordem, para que haja proteção, para que haja, então, liberdade também. Já pensou se nós vivêssemos num mundo como este que nós vivemos hoje, se não houvesse leis que dessem ordem, que nos protegesse, que nos dessem uma certa liberdade também? Porque as leis não somente são para ordem e proteção, para restrições, mas também para nos dar a liberdade de ir, de vir. Se nós não tivéssemos leis, seria um caos este mundo, não é verdade? Portanto, como nós servimos um Deus criador, onisciente, sobre todas as coisas, nós também temos um Deus de ordem. É um Deus de ordem, portanto, um Deus de ordem criou leis para nos trazer ordem, proteção, liberdade, como por exemplo. Dentro das algumas leis que nós vimos aqui no estudo anterior, nós temos alguns aspectos de leis, né, que foram apresentados aqui de maneira muito clara. Por exemplo, leis civis, leis de saúde, a lei cerimonial e a lei moral. Essa lei é importante nós entendemos que ela há sim aspectos importantes. Portanto, se nós pensarmos no contexto lá do antigo Israel, que foi escravo por mais de 400 anos no Egito, que saiu com costumes, com alguma cultura corrompida que tiveram ali, aprenderam, né, por tantos e tantos anos, quando esse povo, através de Moisés, sai do Egito, rumo a Canaã, peregrinando pelo deserto, Deus então precisou intervir no meio do povo para que o povo reaprendesse as leis do céu. Portanto, as leis civis, leis de saúde, lei cerimonial e lei moral
nós precisamos entender que são aspectos da lei de Deus. Cada um tem seu lugar, cada um tem seu papel, cada um tem a sua finalidade, seja para a cultura, para o templo. E é importante nós frisarmos, e aquilo que foi frisado por Irmão Jefferson no estudo anterior, houve um destaque para a lei cerimonial. E nós entendemos que a lei cerimonial, ela foi dada por Deus para, de certa forma, o povo de Israel, não só o povo de Israel, mas para nós hoje, entendermos de maneira didática como que funcionava o plano da salvação. O pecador ele precisava sentir na pele aquilo que realmente era o plano de Deus. De ele levar o seu próprio animal, que ele cuidou, que ele alimentou, e por conta do pecado pessoal dele, ele tinha que levar esse cordeirinho, ou esse animalzinho, seja qual for, designado por Deus ali no sistema do Antigo Testamento, ele tinha que levar esse cordeirinho, ou esse animal, para que este animal pudesse ser sacrificado, pensando que era no lugar dele. Então, o próprio pecador, ele fazia, então, o sacrifício deste animal. Ele tinha que sentir, então, a tristeza pelo pecado, o que o pecado causa na vida da pessoa. Então, essa lei cerimonial, que foi muito bem explicada pelo irmão Jefferson no estudo anterior, ela nos ensinou que a lei cerimonial, ela foi uma sombra de algo superior, apontando para algo muito mais superior, que era o próprio sacrifício de Cristo, onde João Batista, ao vê-lo, Cristo se aproximando ali, nas águas do Rio Jordão, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que a lei cerimonial apontava para algo muito mais superior, que era o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, é importante nós entendermos esse aspecto. Se houve alguma dúvida, nós nos colocamos à disposição dos nossos irmãos, amigos, alunos que nos acompanham nesse estudo através do nosso canal. E, portanto, hoje nós queremos aprender, então, sobre a lei moral. Vamos aprender sobre a lei moral. Lógico, nós não teremos aqui todo o tempo que nós gostaríamos de ter para explanar todos os aspectos da lei moral que nós gostaríamos de apresentar, mas eu creio que o que será apresentado hoje sobre a lei moral será de maneira clara, objetiva, mas que vai trazer para os nossos amigos e irmãos, aqueles que muitas vezes desconhecem alguns detalhes importantes, por que Deus deu essa lei moral, qual é a função que ela tem para a nossa vida hoje. E nós vamos entender que a lei moral, ela não foi dada para um grupo específico lá no passado. A lei moral, ela não é igual à lei cerimonial, não é igual à lei civil ou à lei de saúde. A lei civil, a lei de saúde, a lei cerimonial, ela foi dada por motivos específicos para aquela época, e alguns aspectos, nós vivemos hoje também, alguns aspectos na atualidade, aspectos da lei civil. Hoje nós temos muitos aspectos da lei civil que hoje foram atualizadas na lei atual que nós vivemos no nosso país. As leis de saúde que foi dado lá para o povo de Israel, hoje nós temos muitos aspectos que são usados até os dias de hoje. Então veja que, se nós olharmos até para a lei cerimonial, nós vamos enxergar que nós, com a lei cerimonial, nós aprendemos que, de fato, o que era necessário e por que foi necessário o sacrifício de animais e o sangue dentro do tabernáculo, que foi também aqui já explanado por nós, né, em algumas aulas anteriores. Portanto, a lei moral, ela não foi apenas para um grupo específico do passado, para os israelitas. A lei moral, nós vamos entender que a lei moral é universal e ela é eterna. Ela não houve mudança lá desde que Moisés teve lá as tábuas escritas pelo próprio Deus de Deus. Ela não houve mudança. Ela é a mesma do passado e ela continua hoje. Mas uma coisa importante que nós precisamos também saber é que, na verdade, nós temos ali a descrição, de maneira resumida, as duas tábuas da lei.
E se nossos irmãos e amigos pudessem acompanhar, eu não vou ali ler todos os versos desse capítulo, mas eu te convido que após aqui a nossa aula, nós possamos ver esses versos de maneira calma, tranquila, e ali atentando aos aspectos de cada lei. Então, de maneira resumida, nós vimos que a lei de Deus, a lei moral, temos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são distribuídos ou divididos em duas etapas, em duas partes. Nós vemos a primeira parte, que é um relacionamento vertical com Deus. Nós temos, não teremos outros deuses, além do Deus verdadeiro. Nós não podemos adorar outros deuses, ou fazer imagens, a fim de adoração. Nós não podemos falar o nome de Deus em vão, de maneira despretensiosa, por piadas e tudo mais. E nós precisamos lembrar do dia de sábado para o santificar. Portanto, se nós observarmos essa primeira tábua da lei, é um relacionamento com Deus de maneira vertical. Já a segunda parte, nós temos honrar teu pai e tua mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não mentir e não cobiçar. Então, veja que a segunda parte da lei, nós temos um relacionamento horizontal com o nosso próximo. Então, amor a Deus e amor ao próximo. Podemos perguntar, mas eu ouvi dizer que são 613 leis. E por que vocês não pregam ou não guardam as 613 leis que está na lei dos judeus, que eles conhecem como mitzvot? Eu vou, de maneira assim, não estava no script aqui, mas eu preferi colocar esse aspecto, porque às vezes há dúvidas, né? São 10 mandamentos? Ou são 613 mandamentos? Vamos entender que esses 613 mandamentos, dados lá ao povo de Israel, eram mandamentos que eram divididos em dois aspectos. Aspectos positivos e aspectos negativos. E a maioria desses mandamentos, eles eram de maneira a ser obedecida e seguida, aspectos do tempo que eles viviam e muito mais dos aspectos do próprio templo lá do sacrifício de animais. Aí eu pergunto, esses 613 preceitos lá que foi dado para Israel, será que nos dias de hoje eles são todos praticados pelos judeus? A resposta é não. Nem os próprios judeus, eles conseguem obedecer às 613 regras dadas a eles lá na época de Moisés. Não, porque cerca de metade desses mandamentos, praticamente, ele ocorre direcionando exatamente ao templo que já não existe, ao templo, o último templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E o outro motivo que eu destaco aqui é que há, então, as restrições também geográficas, pois havia várias leis agrícolas e civis que aplicavam-se estritamente à terra de Israel. Então, portanto, a resposta para essa pergunta, por que não obedecemos às 613 leis? A resposta, e eu aqui vou dar um outro aspecto, junto para nós concluirmos esse raciocínio, as 613 leis, por que também nós não seguimos, ou nós não temos a obrigação, de certa forma, de seguir as 613 mandamentos? Os 613 mandamentos, como eu disse, foi dado especificamente a um grupo específico para aspectos específicos do tempo, dos locais e da cultura de Israel. E um outro sentido é que essas 613 leis, elas foram escritas num livro e foi colocado ao lado da Arca da Aliança. Já os 10 mandamentos, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, esses 10 mandamentos, escritos em pedra, significando eternidade, perpetuidade, foi colocado dentro da Arca da Aliança, que nós já estudamos aqui, a importância do lugar santíssimo e da Arca da Aliança no contexto lá do tabernáculo antigo. Ok?
Só para nós, de maneira a confirmar aquilo que nós falamos aqui, que as leis, essas 613 leis, que vai envolver também os aspectos civis, de saúde e cerimoniais, elas foram escritas no livro. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, só para a gente confirmar aqui, nossos amigos, você que está em casa, se isso é uma novidade para você entender por que nós não pregamos aqui os 613 mandamentos, mas sim os 10 mandamentos da lei de Deus, vá para o capítulo 31 de Deuteronômio, capítulo 31 de Deuteronômio, do verso 24 ao verso 26. Vamos entender aqui aquilo que eu acabei de dizer sobre a lei escrita num livro e a lei escrita em tábuas de pedra. Verso 24 diz, 31 de Deuteronômio, verso 24 ao verso 26. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, observe que os 613 preceitos, que envolvem civis, de saúde, cerimonial e até moral, alguns aspectos foram colocados ao lado da arca, e num livro. Já a lei de Deus, os 10 mandamentos, vai lá para 10 de Deuteronômio, volta um pouco os capítulos aí, ainda o livro de Deuteronômio, no capítulo 10, Deuteronômio, marca aí na sua agenda, no seu caderno, na sua própria Bíblia. É importante que você marque esses textos para que você tenha ali as respostas para as suas dúvidas. E aí você vai direto àquilo que você anotou. 10 de Deuteronômio, os versos 4 e 5. Olha só o que diz. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim, aqui é Moisés escrevendo, virei-me, desci do monte, e olha o que ele fez, coloquei as tábuas na arca, dentro da arca, como o que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Então veja que temos ali a conclusão do nosso raciocínio para a pergunta, por que não os 613 mandamentos? Por que só os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos são universais e eternos, passado, futuro e presente, para todas as épocas, para todas as culturas, para todos os povos, para todas as nações, ok? Então nós obedecemos os 10 mandamentos. Outra dúvida que pode ocorrer é que, ok, mas esses 10 mandamentos, Jesus não aboliu eles? Nós vimos que no estudo anterior, o Jefferson, ele colocou muito bem aqui os motivos da não abolição da lei dos 10 mandamentos. Mas assim, vamos entender que foram abolidos as leis cerimoniais e ordenanças que continham nessas leis cerimoniais. Tanto é que, se você for lá vai lá para o Novo Testamento, em Mateus, anote na sua Bíblia aí, no seu caderno, Mateus capítulo 5. Vamos pegar 2 exemplos de mandamento ali para você ver que Jesus ele não aboliu esses mandamentos. Olha só. Jesus ele não aboliu, ele não anulou, ele não revogou, mas ele ampliou o entendimento desses mandamentos. Veja aqui no verso, se você pegar ali, por exemplo, o 6º mandamento, não matar. Vá para Mateus 5, verso de número 21 e 22. Então, Jesus, ele pega este mandamento, não matar. Olha só o que ele diz aqui, 5 de Mateus, verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar, ou eu vos digo, quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo. Veja que ele está ampliando aqui. Eu, porém, vos digo,
que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo será sujeito ao inferno de fogo. Veja que Jesus ele pega esse mandamento, não matar, e ele amplia o seu aspecto. É isso que Jesus faz. Não só com esses mandamentos, mas com todos os mandamentos, ele vai ampliar esses mandamentos. Ele vai dar um novo sentido. Não é só matar, você pegar uma faca ou qualquer arma e matar. É além disso. Se você se irar contra o seu irmão, você já está matando ele. Entende? Então Jesus agora ele amplia o mandamento. Se você pegar também o mandamento de número 7, não adulterarás. Próprio capítulo 5 aí, do verso 27 e 28, Jesus também vai ampliar esse mandamento. Olha só o que ele diz aqui. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então veja que Jesus aqui está ampliando o mandamento e não restringindo ele, abolindo ele, revogando ele, mas ele está então dando um novo sentido. Portanto, nós entendemos que esses mandamentos, os 10 preceitos de Deus, são mandamentos universais para todas as pessoas, para todos os povos, para todas as nações. Dito isto, qual é a função da lei moral? Por que a lei moral existe? Vamos ver que a lei moral de Deus, a lei de Deus, serve como um padrão divino e absoluto de justiça. Ela define o que é certo e revela a verdadeira retidão, ancorada na própria essência do seu Criador. Que maravilhoso saber disso. Significa que a lei moral, ela é a transcrição do caráter de Deus. Veja a importância que ela tem em nossas vidas. O que mais? Há uma harmonia bíblica sobre a lei. Por exemplo, em Salmo, capítulo 19, verso 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Já Romanos, capítulo 7, verso 12, diz que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Olha que maravilha. Veja o que Paulo escreve do mandamento. Então, esse mandamento, a lei de Deus, os 10 mandamentos, ele não poderia e não pode ser abolido. Ele não pode ser anulado. Ele não pode ser esquecido. Ele precisa ser vigente em nossa vida, constantemente. Não, mas então, significa que eu preciso então pegar esses mandamentos, ficar fazendo um check-in, isso aqui eu não fiz isso hoje, não errei nisso aqui hoje. Não, meus irmãos, não, meus amigos. Você vai aprender que quando a graça, então, aí que nós vamos ver os aspectos, né? Quando a graça atua no seu coração, ela vai te dar o poder e vai transformar a sua vida por intermédio de Cristo para te capacitar a viver de maneira natural, refletindo o caráter de Deus. Vamos aprender isso aqui mais para frente. Olha só, a função da lei, então, também atua como um espelho, e a sua principal função é refletir nossa verdadeira condição espiritual. Então, aqui nós temos aqui uma ilustração, aquilo que o espelho faz, né? O espelho revela perfeitamente a sujeira e o pecado em nossa vida, mas o espelho não tem o poder de nos limpar. Ok? Todo mundo que gosta de espelho, né? De ver como que está a aparência. E às vezes você vê ali uma ruguinha que apareceu. Eu, depois dos 40, rapaz, quantas rugas apareceram aqui. Tem que fazer uma massagem aqui todo dia aqui, para esticar a pele aqui um pouquinho, aqui, porque as rugas estão pegando aqui firme aqui. Então, o espelho, ele vai mostrar os defeitos do seu rosto, uma sujeira, você comeu, não limpou a boca direito, então, opa, está sujo aqui. O espelho não vai pegar ali e fazer a correção, não vai tirar as rugas, os traços, não vai fazer isso. Mas ele vai mostrar para você o quê? Aonde está o erro, aonde está a sujeira. Então, revertendo aqui, colocando a lei no lugar do espelho, onde eu disse ali, né, o espelho revela perfeitamente a sujeira. Então, a lei revela perfeitamente a sujeira, que é o pecado em nossa vida. Mas a lei, o que ela não faz? Ela não tem poder de limpar o seu pecado. Essa não é a função dela. O que nós vamos aprender hoje é que cada coisa precisa estar no seu devido lugar.
E é isso que algumas cartas de Paulo, alguns textos de Paulo vamos ler hoje, nós vamos enxergar que Paulo colocou cada coisa em seu devido lugar. A lei é a lei, a graça é a graça, a fé é a fé. E também, falando ainda do espelho, a necessidade de um Salvador. A revelação do nosso pecado tem um propósito maior, mostrar-nos a nossa profunda necessidade de quem? De Cristo, de Jesus. Ele é o Salvador que cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar, tornando-se água viva que nos purifica do que o espelho revelou, que a lei nos revelou. Pergunto, qual então, que você disse, Estevam, vai explicar para mim a relação, como podemos relacionar, ou como podemos aí entender a relação entre a lei de Deus e a graça de Cristo? Podemos conciliar os dois? Um não é um, outro não é outro? Sim, são coisas diferentes. Precisamos entender os aspectos dos dois. Se você quiser abrir a Bíblia, ou aí está na tela também para nós acompanharmos. Qual a relação então da lei de Deus e a graça de Cristo? Gálatas 2,16, aqui Paulo escrevendo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, que nós dissemos aqui. Essa não é a função da lei. A função da lei não é justificar o pecador, não é perdoar o pecador, não é limpar o pecador. Continua. E sim, mediante ao quê? A fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então, nossos irmãos e amigos vamos aprender que nós aqui não ensinamos o legalismo, não é a salvação pelas obras, não é aquilo que você faz, não é aquilo que você oferece, não é por isso que você é justificado, perdoado, limpo, transformado, não é por isso. Mas a obediência à lei precisa ser o resultado, a consequência de um relacionamento com Cristo, e é isso também que Efésios 2, verso 8, 9, nos diz. Deixa eu abrir aqui, que ali não está todo o verso que gostaria de ler. Efésios 2, versos 8, 9 e 10, gostaria de ler para vocês aqui. Nos acompanhem também, anotem na sua Bíblia, anote no seu caderno esses versos. Diz o seguinte: porque pela graça, não é pela lei, certo? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E aqui ele fala ainda, não de obras, para que ninguém se glorie. E no verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que nós andássemos nela. Então veja que nós somos salvos unicamente pela graça. A fé é um instrumento que nos leva até essa graça que é Cristo. E essa graça que é Cristo nos perdoa, nos transforma e nos capacita agora a obedecer. Que maravilhoso! Quando você entende o evangelho genuíno, verdadeiro, bíblico, as coisas ficam claras. Então, veja que nós não somos legalistas. Veja que nós não guardamos nenhuma lei para que nós possamos ganhar crédito ou sermos salvos por Jesus. Mas simplesmente nós entendemos que o mesmo evangelho que nos perdoa, que nos salva, é o mesmo evangelho que nos capacita, que nos transforma, que nos dá o poder por intermédio de Cristo, para que nós possamos viver agora em perfeita obediência à vontade de Deus. Tanto que aqui, não estava também anotado, mas eu lembrei desse verso agora, 3 de Romanos 31, veja que Paulo também colocando as coisas no seu devido lugar, ele fala o seguinte, 3:31 de Romanos, anota na sua Bíblia aí, 3, verso 31 de Romanos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele fala, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então veja que Paulo ele não está aqui anulando nada.
Ele está apenas colocando a lei no seu devido lugar, e é isso que muitas vezes, muitos irmãos sinceros não conseguem entender ou colocar a lei no seu devido lugar. A lei não justifica, a lei não salva, a lei não perdoa, a lei nos mostra a nossa condição, a lei nos ajuda a nos identificarmos quem somos de fato. Somos pecadores miseráveis, precisamos constantemente da graça de Cristo em nossa vida. Portanto, a lei revela o pecado, mas é pela graça de Cristo que recebemos o perdão e somos capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus por isso, não? E ainda temos uma outra questão aqui, ó. Como Cristo, então, cumpriu a lei de Deus em nosso lugar? Veja que essa pergunta, ela pode ser tendenciosa para algumas mentes que ainda não conseguiu compreender a lei, o evangelho, a graça, a fé. E podemos supor que, bom, se Cristo então cumpriu a lei no meu lugar, então eu não preciso cumprir. E é engano de muitos, infelizmente, né? Vamos ali para 2 Coríntios 5, verso de número 21. Ali só está o começo do verso, eu gostaria de que vocês acompanhassem. Anotem aí, para que vocês leiam com calma depois. Ok? 5, 21, 2 Coríntios 5, verso 21, diz o seguinte, ó. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Outro verso, Gálatas 3, verso 13. Gálatas 3, verso 13. Olha só o que diz. Cristo, Gálatas 3, anota aí. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Opa, Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que seria isso, Estevão? O que é a maldição da lei? A maldição da lei nada mais é que a condenação da lei. Então, Cristo, ele nos resgatou da condenação. É essa que é a maldição da lei. A maldição da lei diz que nós precisaríamos morrer, mas Cristo foi lá e morreu em nosso lugar. É assim que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, oferecendo a si mesmo como cordeiro. E é isso que Cristo fez. Cristo nos resgatou da maldição, ou seja, da condenação da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E ainda, outro verso, Hebreus 4,15, Hebreus 4,15, diz o seguinte, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, ele é totalmente capaz de nos substituir da condenação da lei. Cristo viveu em nossa carne, ele sofreu as mesmas tentações, mas sem pecado. Sem pecado. Portanto, ele é totalmente capaz também de nos substituir da condenação da E a maldição da lei
ela é a condenação da lei. E é Cristo, então, que é capaz de nos substituir na morte eterna, se fazendo o pecado em nosso lugar. Outra questão, e a última que eu coloco aqui para vocês. Se quiser mudar aqui para mim, aí para mim, fazendo um favor, Davi, aqui eu não quis mudar. Próximo slide. Ok. A última questão que eu coloco. Penúltima questão, na verdade. Por que somos incapazes de guardar a lei por nós mesmos? Claro que somos incapazes por nós mesmos. Romanos 8, verso de número 3 e número 4. O que diz? Romanos 8, anota aí na sua Bíblia, no seu caderninho de anotações. É importante que você anote todos esses versos aí, ok? Para que você depois faça uma recapitulação por si mesmo. Romanos 8, verso 3 e 4 diz: porquanto o que fora impossível à lei. Olha o que Paulo escreveu aqui. Porquanto o que fora impossível à lei. O que é impossível à lei? O que é impossível à lei não pode salvar. A lei não pode justificar. A lei não pode salvar. A lei não nos limpa de nada. Então, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja que Jesus, em sua carne, e aqui está dizendo que a semelhança de carne pecaminosa, porque nós não somos, por que está falando assim, igual a carne pecaminosa? Por que Cristo não é igual a nós? Igual. Porque somente Cristo tem o quê? A divindade. Só Cristo tem as duas naturezas. Nós não temos duas naturezas, nós temos uma natureza humana. Cristo não. Cristo tem a natureza humana e a natureza divina. Portanto, ele não pode ser igual a nós, mas ele é semelhante. Por isso que fala semelhante à carne pecaminosa. Ainda no capítulo 7, verso 18, diz aqui: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então veja que nós não somos nem um pouco capazes, por nós mesmos, de obedecer à lei de Deus, porque João 15, do verso de número 5, a última parte, diz: porque sem mim nada podeis fazer. Por mim mesmo, eu não sou capaz de guardar a lei de Deus. Mas Cristo em mim, isso é possível. Eu, Estevão, sozinho, por mim mesmo, não consigo guardar a lei de Deus. Agora, Cristo em mim é capaz. Cristo em mim obedece. Devido à nossa natureza pecaminosa, que todos nós temos, não conseguimos guardar a lei de Deus por nossa própria força. Somente em Cristo, vivendo em nós, pode cumprir essa justiça em nossa vida. Amém por isso? E a última questão: como a lei de Deus, então, nos conduz a Cristo? Gálatas 3, 24. Paulo aqui é bem sucinto em falar como a lei de Deus nos conduz a Cristo. Gálatas 3, verso de número 24, diz o seguinte, de maneira de que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas o que Paulo quis dizer com isso, Estevão? Bom, se você pensar nessa palavrinha aio, lá na época onde Paulo viveu, era um entendido que aio era
era um pedagogo, um paidagogos, que conduzia a criança do seu senhor até ele ter o quê? A maturidade. E depois, na maturidade, ele andava por suas próprias pernas, por sua própria responsabilidade. Então, a lei, ela teve um papel. E ainda tem esse papel, de nos conduzir a Cristo. Esse é o papel da lei. É isso que Paulo está falando. Que a lei nos serviu de aio, porque a lei nos leva a Cristo. Porque a lei, com a lei, nós olhamos a lei, sou pecador, sou miserável, preciso de graça, preciso de perdão. Consequentemente, vamos a quem é capaz de nos perdoar, aquele que é capaz de nos justificar, que é Cristo. Outro verso, Romanos 8, verso 1 e 2, como a lei nos conduz a Cristo, Romanos 8, verso de número 1 e 2, diz: agora, pois, já nenhuma condenação. Eu destaco aí, tá, meus irmãos? Nenhuma condenação. Grave isso, meus irmãos. Viu, meus amigos? Anote na sua Bíblia. Esse verso é muito importante, para que você até memorize ele. Romanos 8, verso 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E último verso, Mateus 11, que é um verso maravilhoso, esperançoso, que fala da nossa necessidade de Cristo. Também, 11 de Mateus, verso número 28 ao 30, diz o seguinte: vinde, aqui são palavras de Cristo para vocês, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, porque é Cristo, e somente Cristo é capaz de nos transformar, nos perdoar e dar para nós a esperança da vida eterna. Veja aqui, então, que a lei expõe a nossa necessidade de salvação, guiando-nos a Cristo, que oferece perdão e nos capacita a viver em comunhão com Deus por meio do Espírito Santo. Faço um apelo para você que está me assistindo, faço um apelo para os nossos irmãos que estão aqui acompanhando de maneira presencial. Hoje, Deus os convida a aceitar a lei como a expressão do seu caráter e reconhecer que sem Cristo somos incapazes de viver de acordo com ela. Este é um convite para confiar na justiça de Cristo e depender da sua graça para que o Espírito Santo opere em seu coração, capacitando-o a viver em harmonia com a vontade de Deus. Esse é o meu desejo para cada um de vocês, para os nossos irmãos e amigos que nos acompanharam até aqui. E ainda você pode se aprofundar um pouco mais, porque aqui nós não conseguimos falar tudo, não há tempo para isso, infelizmente, mas você ainda pode baixar, se você não a baixou ainda, se é a primeira vez que você está nos acompanhando, é possível, através desse QR Code que você está vendo na sua tela, apontar a câmera do seu celular, e aí vai aparecer um link, você clica no link, e ali vai aparecer ali as opções para que você também baixe em PDF a lição ou os estudos que nós apresentamos ou que nós estamos apresentando aqui, e você pode conferir mais assuntos, como por exemplo, o que aconteceria no futuro com a lei de Deus? Outra questão, o que os homens fizeram com a verdade de Deus? E outra questão, o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Peço e apelo que você possa se aprofundar, porque aqui é apenas um empurrão, né, um start, para que você agora por si mesmo ande com suas próprias pernas, confiando unicamente no poder do Espírito Santo em sua vida. E que você possa ser decisivo hoje. Que você creia nos 10 mandamentos como norma vigente para
todos os cristãos. Não importa o seu credo religioso, não importa onde você esteja nesse momento, no Brasil, fora do Brasil, a lei de Deus, os 10 mandamentos, é para que você também conheça que a lei mostra a sua necessidade de Cristo Jesus em sua vida. Que você rejeite as tradições e imposições de homens afastados da verdade e que você possa desejar seguir todos os mandamentos de Deus. Não só 9, mas todos os 10 mandamentos de Deus. Temos ainda a inscrição no nosso canal, que você possa acompanhar aqui todos os outros estudos e você possa acompanhar no próximo domingo. Nós teremos um outro tema muito importante, que será o mandamento esquecido. Qual a verdade muitos cristãos estão rejeitando por não entenderem biblicamente? Eu desejo que você possa receber, então, bênçãos através desses estudos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Então, até o nosso próximo encontro. Amém? De pé, vamos cantar o hino para o término do nosso culto, o hino 284. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Ó sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar.
Sabe qual é o maior interessado para que nós possamos rejeitar a lei de Deus? É o próprio Satanás. É o próprio Satanás. Porque se nós afirmamos ou entendemos que nós não temos necessidade nenhuma da lei de Deus, isso significa que nós também não precisaremos de um Salvador. É isso. E Satanás sabe aonde exatamente mexe. E nós vamos ver no próximo estudo. Não perca o próximo estudo. É muito importante que você entenda as mudanças que foram feitas na lei de Deus, unicamente que entendemos por intermédio do inimigo de Deus. Nos coloquemos de joelhos em oração. Santíssimo Deus, eterno Pai que estás nos céus, hoje mais uma vez nós queremos te agradecer grandemente pelo privilégio que temos de nos reunirmos ainda aqui em tua casa, a fim de nós adorarmos e engrandecermos o teu santo nome. Ainda temos esse privilégio, Senhor, até quando nós não sabemos, mas que possamos a cada momento que estivermos aqui, possamos estarmos totalmente vulneráveis, suscetíveis à voz do teu santo e bom Espírito. Mais uma vez aqui nós aprendemos um aspecto importante da tua lei e que todos nós, os que estão aqui e os que te acompanharem em suas casas, possamos perfeitamente entender a necessidade que temos de Cristo em nossa vida. Pois sem Cristo nada nós podemos fazer. Senhor, estamos em momento solene da história deste mundo. Estamos nos últimos eventos que sucedem, que antecedem a tua breve volta. Nós te pedimos, Senhor, humildemente, perdoa-nos nossos pecados. Ajuda-nos, por favor, a confiar inteiramente em tua graça, pela fé em Cristo, que todos nós que estamos aqui, a cada dia, possamos nos preparar para ter um encontro especial com o Senhor nos ares. Muitas vezes estamos dispersos pela vida, pela rotina, pelos problemas, a começar de mim. O Senhor conhece as nossas angústias, os nossos dilemas, aquilo que nos preocupa, o Senhor conhece todas as coisas. Mas que nada disso, Senhor, venha absorver em nossa mente a nossa necessidade de Cristo em nossa vida. Que possamos a cada dia confiar nos méritos de Cristo em nossa vida e que possamos viver humildemente, seguindo a tua perfeita vontade. Pedimos a bênção sobre a igreja, os nossos irmãos queridos que irão retornar para os seus lares, que possam todos nós retornarmos em segurança e que possamos, no início dessa semana, possamos ter uma semana abençoada sob o seu perfeito cuidado. É o que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo e oramos a ti em nome do Senhor Jesus, que vive para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.